Vivo, você está comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. De segunda a sexta-feira estamos juntos aqui lendo um capítulo da Bíblia e comentando esse capítulo, enriquecendo a nossa fé, impulsionando a nossa fé. Eu sou muito grato a Deus por você acreditar nesse projeto. Você que está comigo aqui no Instagram ao vivo, Deus abençoe a tua vida. Você que está assistindo essa live salva aqui no meu feed, ou você que está acompanhando a gente pelos agregadores de podcast ou também acompanhando a gente pelo nosso YouTube. Se você está no YouTube, não se esqueça de inscrever-se, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, porque sempre que tiver conteúdo novo, você vai ser avisado no seu celular diretamente do nosso canal do YouTube. Quero agradecer você que está aqui comigo, como a Marli. Bom dia, Marli. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, estamos iniciando um final de semana cheio de novidades. O Senhor tem coisas grandes e poderosas para falar ao seu coração, coisas grandes e poderosas para ministrar a tua vida. E eu tenho certeza que essa sexta-feira é uma sexta-feira que Deus preparou para você. Que Deus abençoe demais a tua vida. Lembrando que o Clube do Livro é multiplataformas, como eu já falei para você, e você vai poder nos acompanhar tanto pelo seu agregador de podcast preferido, como também pelo nosso canal do Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Quero aproveitar para dizer para você que dia 16 de março nós vamos começar a 11ª temporada do Clube do Livro. Isso mesmo, dia 16 de março nós vamos começar esta nova temporada e eu quero você, Marli, acompanhando junto comigo essa 11ª temporada, porque é o livro Libertando-se da Adoração Corrompida, o livro do pastor Davi Maia, que fala sobre um coração de adorador. Mesmo que você não seja músico, mesmo que você talvez fale, pastor, eu não tenho essa facilidade musical, você vai descobrir que a adoração não tem a ver só com música, mas a adoração tem a ver com o meu e o seu coração disposto no Senhor para viver tudo aquilo que Ele tem. Você vai descobrir que adoração é sacrifício, é entrega, é o quanto você quer honrar a presença de Deus na sua vida. Amém? Então hoje quero convidar você então a descrever aqui, nesse comentário aqui, hoje é dia de milagre, hoje é dia de milagre. Escreva aqui nos comentários porque nós viveremos milagres hoje. Deus vai falar ao nosso coração e eu tenho certeza que Deus vai ministrar de forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Estou com grandes expectativas para ler junto com você esta carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Então, essa carta é uma carta revolucionária, é uma carta transformadora, é uma carta em que Deus vai abrir os meus olhos e os seus olhos a respeito de perdão, de intercessão, de evangelho genuíno. Então, preste atenção, fica firme, por isso que você vai escrever hoje é dia de milagres, porque hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai falar com você de forma poderosa em nome de Jesus. Quero convidar a Bel Paião, a Rose, a Zano, o Stefano. Quero convidar vocês a divulgarem agora a nossa live. Como que você faz isso? Como eu estou fazendo agora. Você vai no canto inferior direito e você vai lá e você vai divulgar essa live para outras pessoas. Você vai compartilhar com elas que nós estamos ao vivo, que nós estamos juntos já, firmes e fortes nesta jornada incrível de leitura bíblica. Então, digite aqui, hoje é dia de milagres, depois de digitar hoje é dia de milagres, você vai lá e você vai compartilhar essa live com outras pessoas, vai convidando elas. Você também pode convidar da seguinte forma, você sai aqui, vai na seta no canto inferior direito, você vai copiar o link e aí você vai enviar este link no seu status, você vai enviar esse link direto no seu WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp, ou você vai colocar nos seus status. Isso vai ser muito precioso, muito poderoso, porque quanto mais pessoas lendo a palavra de Deus, quanto mais pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus, melhor é. Então, quero convidar você a divulgar. Ontem, algumas pessoas já publicaram no seu history
ali o Clube do Livro, divulgando as nossas lives. Fiquei muito feliz com isso e eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Bom dia, Isael e Cartas do Reino. Bom dia, Priscila Vitorato. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês que estão conosco, a minha alegria e a minha gratidão. Bom, ontem nós finalizamos a segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Foi uma leitura muito marcante, tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos ler então a Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. É muito interessante porque nós estamos aqui enxergando Paulo nos seus anos finais de ministério. Tanto a primeira quanto a segunda epístola, sabemos que a segunda epístola é a última carta, é o último documento do apóstolo Paulo antes da sua morte, mas os últimos anos do seu ministério foram marcados por algumas cartas extremamente significativas, e uma delas é a carta, a Epístola a Filemon, e é sobre ela que nós vamos mergulhar hoje. São apenas 25 versículos, mas 25 versículos que vão mudar a minha vida e a sua vida. Bom dia, Blandina, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos aqui, a Priscila diz: pastor, também estou fazendo a leitura bíblica todos os dias às 17 horas, Provérbios até dia 31 de março. Que bênção, Priscila, que bênção saber que você tem lido a Bíblia, tem falado do amor de Jesus. Às 5 horas, lá no Instagram da Priscila, você vai acompanhar a leitura de Provérbios. Te aconselho, te indico. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, pastora Florissa. Bom dia, pastora Florisa. Bom dia, Karine. Bom dia, Natália. Canecas Café com Leite. Já estou com a minha aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, vamos orar então, porque Deus quer falar conosco. Essa epístola hoje, nós só temos um dia para falar sobre ela, então nós temos que dar o contexto, temos que fazer a apresentação e depois ler os 25 versículos. Então, lembrando que você tem à disposição aqui no YouTube, ou lembrando que você também tem à disposição aqui no meu Instagram um link para você fazer o download do manual prático, ou guia prático de leitura bíblica, o manual prático de leitura bíblica. Você faz o download gratuito para você ter uma noção, para você ser ensinado a ler a Bíblia de forma edificante, para ler a Bíblia de forma efetiva e que você consiga memorizar aquilo que você leu. Então muitas pessoas falam: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo gravar, porque possivelmente você nunca foi ensinado a ler a Bíblia de forma correta. Então nesse manual eu te dou algumas dicas práticas que você consegue ali colocar no seu dia a dia de leitura bíblica, e você vai conseguir memorizar onde estão os textos e você vai conseguir lembrar do que você leu. Então são dicas bem práticas. E eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos aqui já leram ou quantos aqui já fizeram download desse manual prático de leitura bíblica? Porque eu quero saber quanto você tem sido alcançado pelos materiais do Clube do Livro. Então, faça o download, lá você vai ver a importância de ter um caderno de anotações, a importância de você definir quantos livros da Bíblia, ou quantos capítulos, da Bíblia você vai ler, quantos capítulos você vai ler, qual a versão da Bíblia que você vai escolher, como que você vai definir os versículos, as palavras-chave e por que que esses versículos e essas palavras-chave são importantes. Você vai entender por que é importante, antes de começar a ler um livro da Bíblia, você precisa entender qual é o contexto histórico, quem é o autor, como que você consegue enxergar a carta que foi escrita, ou o livro que foi escrito, em que perspectiva, em que contexto, para quem ela foi direcionada, aonde Cristo está revelado nessa carta. Então, tudo isso você encontra nesse manual prático de leitura bíblica que o Clube do Livro disponibiliza gratuitamente para você em PDF, tanto aqui no YouTube quanto você que está comigo aqui no Instagram, certo? Você que está comigo nos agregadores de podcast, você saiba que você pode migrar ou para o YouTube ou para o meu Instagram, e você vai ter acesso então a esse manual gratuitamente. Amém? Vamos orar então para nós lermos a carta de Paulo a Filemon, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem dado o privilégio e a oportunidade de lermos as Sagradas Escrituras.
E toda vez que nós lemos cada versículo, cada capítulo, a nossa fé, Senhor amado, ela cresce, a nossa fé, ela é enriquecida. Nós somos, Senhor amado, transformados de dentro para fora. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Ela é a resposta para as nossas perguntas, ela é a paz para a nossa inquietação. A tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho, como diz o salmista. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor amado, é o bálsamo, Senhor amado, que é derramado sobre nós, que cura feridas, traumas, que ressignifica a nossa existência. E que ao lermos a tua palavra hoje, Pai, ao lermos esta epístola a Filemon, os nossos olhos se abram e que nós consigamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Desde já que cada ambiente onde este vídeo estiver sendo tocado, este áudio estiver sendo tocado, que a atmosfera desse ambiente mude, seja transformada e que a glória do Senhor nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, queridos, eu estou muito animado por ler essa carta com vocês. Segunda pergunta. Primeira é quem já fez o download e quem já leu o manual prático. Então quero ouvir você se você já fez o download do manual prático e se você já leu o quanto isso tem sido edificante. A segunda pergunta que eu quero fazer e eu quero ouvir a sua resposta aqui é a seguinte. Quantos aqui já leram a carta de Paulo a Filemon? Fala, eu já li. Quantos aqui já leram? Fala, eu já li. E se você ainda não leu, ou se você nem sabia que existia uma carta na Bíblia, um livro na Bíblia chamado Filemon, fala assim, pastor, eu ainda não li, nem sabia que tinha. Então eu quero ouvir o quanto você sabe a respeito de Filemon, ou se você já leu a carta de Paulo a Filemon. Tá bom? Quero ver. Enquanto isso, eu vou dando bom dia a Márcia, bom dia a Mari, bom dia a Gabriela Nunes, a Maria Fernanda, o Elton, a Lígia, que bom que você está aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. A Priscila Vitorato disse, eu já li. A Bel também disse, eu já li. A Natália disse, eu já li faz tempo, não lembro. A Marli disse, eu não li. Queridos, que legal. Vão comentando aí, porque nós vamos crescer na nossa fé hoje, em nome de Jesus. Enquanto você vai colocando, a Gabi também disse, eu nunca li, eu quero trazer um contexto para você que eu já falei antes da nossa oração. Nos últimos anos do seu ministério, o apóstolo Paulo escreveu cartas muito pessoais e muito carregadas de emoção. Por que a gente fala como cartas carregadas de emoção? Porque Paulo, ele já estava avançado na sua idade e ele também já estava experimentado nas coisas do Senhor. Experimentado nas coisas do Senhor. Então o que acontece? As cartas de Paulo, elas deixam de lado um pouco o seu tom doutrinário, o seu tom de profundidade teológica, as cartas que davam início à estruturação de uma igreja prevalecente, relevante, aonde ele estava plantando. Nós vemos isso em outras epístolas, como a epístola de Paulo aos Romanos, como nós vemos isso no relato de Lucas, nos capítulos finais do livro de Atos. Então, a carta de Paulo à igreja de Corinto são cartas doutrinárias, profundamente teológicas. Por quê? Porque Paulo estava estabelecendo a igreja cristã fora, na verdade, não dentro, mas fora de Jerusalém, alcançando um outro povo, um outro público, uma outra cultura, em um outro lugar geográfico. Então, essas cartas de Paulo, no início do seu ministério, tinham uma profundidade teológica e doutrinária muito grande. Não que essas cartas, como a carta pastoral que ele escreveu a Timóteo, ou a carta pastoral que ele escreveu a Tito, não tenham questões doutrinárias e teológicas, mas elas caminham por um lado muito mais pastoral. E esta carta aqui também foi escrita nos anos finais do apóstolo Paulo. Tudo indica que a carta de Paulo a Filemon, ou a epístola de Paulo a Filemon, foi escrita junto com a carta de Paulo aos Colossenses. Então, lá por volta do ano 60, 61,
é que Paulo escreve essas duas cartas e teologicamente tudo indica que ele escreveu junto. É como se ele estivesse escrevendo a epístola a Colossenses e aí ele se lembra, peraí, tem uma situação que eu preciso resolver. Guarde isso no teu coração. Ele fala assim, peraí, eu estou escrevendo a carta para Colossenses, mas Tíquico vai lá entregar essa carta, mas eu preciso colocar um adendo aqui, porque existe uma situação que eu preciso resolver e essa carta vai ser entregue junto. Neste contexto, é que então é escrita a epístola de Paulo a Filemon. É quando Paulo então direciona sua carta a uma pessoa específica que tinha em sua casa uma igreja lá em Colosso. Tá tudo bem até aqui? Firme? Então é neste contexto. Então Paulo entrega uma carta carregada de emoção. E esta carta de Filemon, embora poucas pessoas tenham lido, aqui a Blandina disse que já leu, a Bel Paião disse que já leu, a Rose, lá da Itália, junto com a Zana e o Stefano, usamos a leitura sistemática para ler em um ano, então já leram. Então, tudo isso, nem todas as pessoas têm essa compreensão dessa carta, e por apenas 25 versículos, nem tem um capítulo direito, né? São 25 versículos, às vezes a gente não consegue dar a atenção que essa epístola merece, a atenção que esta carta de Paulo merece. Teologicamente é considerada uma carta. E você pensa assim, ó, imagina, são 25 versículos e entraram no cânone, entraram na Bíblia, estão aqui nas Sagradas Escrituras. Olha só que interessante. Então, por que 25 versículos? 25 versículos estão na Bíblia, nem chega a ser um capítulo, e por que esses versículos estão aqui? Porque tem algo importante que o Espírito Santo quer revelar a nós. E aí você pergunta, pastor Alex, então o que é de tão importante na carta de Filemon que esses 25 versículos foram incluídos nas Sagradas Escrituras? Nós vamos descobrir ao ler, mas já vou adiantar o seguinte, porque aqui Paulo apresenta o plano da redenção. Em 25 versículos, Paulo resume o que Deus espera da igreja. Em 25 versículos, Paulo resume o que é o reino de Deus na prática. Já aqui é a resposta que você precisa. Esta carta ela é considerada por muitos teólogos como um ponto-chave do Novo Testamento, porque ela resume o que é perdão. Porque essa carta resume o que é perdão, o que é redenção. Outro ponto importante que eu quero falar com você sobre esta carta. Ela é direcionada a Filemon, que era amigo de Paulo, que era um líder da igreja lá em Colosso, da igreja em Colossenses. E é interessante porque, além desse relacionamento, e a gente vai ver isso ao longo da carta, você percebe que Paulo tem uma estima por Filemon e Filemon tem uma estima por Paulo. Só que o ponto central da carta não é Paulo nem Filemon. O ponto central da carta é um escravo chamado Onésimo. Olha só que interessante. O ponto central, o ponto-chave da carta de Paulo a Filemon não é Filemon, mas é Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, que fugiu de Colosso para Roma. E nessa fuga, provavelmente ele aprontou alguma coisa ali na casa de Filemon e saiu vazado, saiu fugido. E chegou em Roma. Chegando em Roma, ele tem um encontro nada mais, nada menos com o apóstolo Paulo. E nesse encontro com o apóstolo Paulo, adivinha o que aconteceu? Ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e começou a viver em novidade de vida. E nesse contexto, ele entende, explica para Paulo qual é a sua história, Paulo ouve a sua história, e enquanto escreve a carta para Colossenses, para que Tíquico pudesse lhe entregar, o que acontece? Ele escreve e fala assim, ó, Tíquico, pega Onésimo e vai lá e entrega essa carta para Filemon, porque eu vou resolver esse assunto aqui, porque Deus operou uma obra na vida desse Onésimo e eu quero que ele seja usado e eu quero que Filemon o receba de volta. Deu para perceber qual é o contexto dessa carta? A gente vai ver o que Paulo escreve a respeito de Onésimo, como essa carta chega, o que acontece, mas eu estou te dando um contexto para você entender. Agora, pastor, o que é mais importante eu preciso saber antes de lermos Filemon? Outro ponto importante. O Império Romano, que era o império que dominava o mundo na época do primeiro século da igreja,
era um mundo composto, ou uma cultura composta economicamente e socialmente por escravatura. Os escravos eram parte importante da sociedade, parte importante da economia, parte importante das relações interpessoais. Quando eu falo importante, não estou falando que é boa, eu estou falando que era significativa no contexto cultural, social e econômico, inclusive espiritual também. Então, o que acontece? A história diz que aproximadamente um terço da população romana, de todo o Império Romano, era composta de escravos. Um terço da população romana, da sociedade romana, era composta por escravos. Olha só que interessante. E Onésimo era um desses, e o Filemão era o senhor de escravos. Aqui entra um ponto-chave, e para quem já estudou a história da igreja comigo sabe do que eu estou falando, aqui entra um ponto-chave. A igreja do primeiro século, a igreja que estava inserida dentro desse contexto romano, do Império Romano, ela começou a promover uma revolução social. A igreja sempre esteve na vanguarda. A igreja sempre esteve à frente. Guarde isso no teu coração. A igreja promoveu revoluções sociais, revoluções sanitárias, revoluções familiares. A igreja promoveu revolução nos direitos civis. A revolução na educação. Então, a igreja sempre esteve na vanguarda. Ela sempre esteve ditando o ritmo de grandes mudanças que contribuíram para a melhora da sociedade. Nunca desacredite dessa verdade que eu estou te falando. A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade ocidental. A igreja tem um papel fundamental na construção deste mundo que eu e você conhecemos hoje, principalmente do que diz respeito à sociedade ocidental, certo? Então guarde isso. Então, Paulo e o cristianismo estavam promovendo uma revolução social dentro do Império Romano, que era a questão da relação entre senhor e escravo. Pastor, você está dizendo então que a igreja acabou com a escravidão? Não, mas a igreja trouxe, porque ela começou um processo, ela não aboliu a escravidão, mas ela trouxe um processo de restauração. Trouxe um processo de restauração. O que é isso? Ela trouxe o escravo para mesmo nível. Dentro do contexto de igreja, o escravo e o senhor estavam sempre no mesmo nível. Aos olhos do Senhor, eles são uma só pessoa. Enquanto aos olhos da sociedade do Império Romano, eles são diferentes, dentro do contexto igreja, eles são a mesma pessoa. Isso está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulo fala sobre isso também lá na carta aos Efésios, no capítulo 6. Então, tudo isso é importante você saber. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque quando nós formos ler, você vai ter que entender o seguinte: se Onésimo voltasse para Colossos e para ali ele tivesse um encontro com Filemão, Filemão teria direito na lei, respaldo na lei, até para levá-lo à morte se ele quisesse. Então a carta de Paulo é uma intercessão de vida. É alguém que se coloca na brecha. Você já viu essa expressão? O crente gosta dessa expressão. Paulo se coloca na brecha como intercessor de Onésimo em relação a Filemão, para que a graça, o favor, o perdão e a misericórdia alcancem a vida desse homem que era escravo. Fez sentido para você? Entendeu todo o contexto? Se fez sentido, fala, pastor, agora a gente já pode começar a ler. Se você entendeu tudo, escreva aqui nos comentários. Pastor, bora ler esses 25 versículos, porque eu estou curioso para conhecer essa história, porque eu nunca li, quero ler. Pastor, eu quero reler, porque eu já li, mas faz tempo. Pastor, eu li agora, mas agora eu quero ler contigo, porque eu quero ouvir as suas explicações. Então escreve aqui. Vamos lá, porque eu quero compartilhar com você. Enquanto isso, você vai escrevendo aqui. Eu quero dar as boas-vindas à nossa querida Isabel Rinaldi, direto de Tulsa, lá nos Estados Unidos. Está no horário de verão, então ela consegue participar. Dar as boas-vindas também aqui a Márcia Merenda, a Karen Rodrigues, a Ju Resina, ao Lucas, ao Marcelo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Natália escreveu bora, a Márcia, aleluia, escreveu aqui, muito bom explicado, graças a Deus por isso. Let's go, let's go.
Vamos ouvir atenta, cheguei agora, curiosa demais. Que bom que eu consegui gerar essa curiosidade em você. Então, vamos lá, uma vez falado a respeito de Filemon, falado a respeito de Paulo e de Onésimo, vamos ler então as Sagradas Escrituras. Diz assim a carta de Paulo a Filemon. Então você termina 2 Timóteo, que nós terminamos ontem, você vai para Tito, que são 3 versículos, e aí você pulando a carta de Paulo a Tito, você chega à carta de Paulo a Filemon, que diz assim. Primeiro bloco de 25 versículos é o prefácio e a saudação, que diz assim. Paulo escreveu essa carta na prisão em Roma, não na segunda vez que ele estava preso, mas sim na primeira, onde ele tinha certa liberdade. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne à sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Primeiros versículos. Primeiro, Paulo coloca a sua origem. Paulo coloca aqui a sua origem. Paulo estabelece aqui quem ele é, aonde ele está e qual é o contexto de qual ele está escrevendo esta carta. Depois, ele fala com quem ele está e a quem ele endereça essa carta. E aqui é o ponto. Ao amado Filemon, que também é o nosso colaborador. Então ele fala que ele demonstra não só um conhecimento do seu contexto como apóstolo, mas o contexto de quem ele está direcionando a carta. Ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador. Então ele sabe quem é Filemon, ele declara o amor dele por Filemon e ele sabe que Filemon é um cooperador do evangelho. Ele sabe que Filemon é um cooperador do reino de Deus. E aí ele fala, você é um colaborador e eu agradeço porque a igreja se reúne na sua casa. E aí ele ainda sauda Áfia e Arquipo. Então, ele se apresenta e ele demonstra um conhecimento a respeito de quem ele está enviando a carta. Paulo nunca escreve uma carta a alguém que ele não tem o conhecimento. Não somente o conhecimento da pessoa, mas o conhecimento do contexto em que essa pessoa está inserido. Na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas relações, nós precisamos aprender a ler contextos. Você e eu precisamos entender contextos. Existem contextos diversos. Existe um contexto de alegria, existe um contexto de tristeza, existe um contexto de apreensão, existe um contexto de ministério, existe um contexto espiritual. Tudo na nossa vida passa pela nossa capacidade de entender o contexto, certo? Vou te dar um exemplo. Você não chega rindo no velório contando piada no meio de todo mundo. O velório é um lugar de despedida, é um lugar de reflexão, é um lugar onde as pessoas estão tristes, abatidas, amarguradas, pensativas. Então você não chega num velório com música alta, contando piada, dando tapa nas costas das pessoas. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, porque você tem um contexto. Agora, você não vai chegar numa festa todo de preto, de cara fechada, de luto, com os olhos baixos. Não. Você vai chegar numa festa com um sorriso, alegre, cumprimentando as pessoas, as abraçando, compartilhando alegria, vibrando com as pessoas que ali estão, porque elas estão celebrando a vida. O contexto é muito importante. Então, Paulo, ele faz questão de dizer que ele entende qual é o contexto. Ele sabe quem é Filemon, ele sabe que Filemon é um cooperador, ele sabe quem são as pessoas que estão ao lado de Filemon, ele sabe que a igreja se reúne na casa de Filemon. Paulo é especialista em entender contextos. Escreve aqui embaixo, eu preciso aprender a compreender os contextos, a discernir os contextos. Contexto é muito importante. Ele é muito importante, porque quando eu sei qual é o contexto, eu sei como me portar. Quando eu sei qual é o contexto, eu sei quando me portar. Como me portar. Estou escrevendo aqui, você que está me ouvindo em áudio, esse som, esse silêncio é porque eu estou escrevendo o que eu estou falando para você. Então, o contexto é muito importante. Quando eu sei qual é o contexto, sei como me posicionar. Estávamos conversando ontem, né, Márcia? Posicionar. Sobre essa geração que não sabe se posicionar, que não sabe discernir contexto.
A Márcia Aleluia estava falando que tem pessoas que não conseguem arrumar emprego, não só porque não conseguem fazer um currículo, mas porque não sabem se posicionar dentro do contexto correto. Não sabem se posicionar dentro de uma entrevista de emprego, não conseguem compreender qual é o contexto que a cerca e por isso não conseguem avançar dentro de um processo seletivo. Tem pessoas que não são bem vistas na família, não porque são pessoas ruins, mas porque são pessoas que não sabem interpretar contextos. Pessoas que não sabem interpretar a situação e o contexto que estão inseridas se tornam pessoas inconvenientes, pessoas chatas. Então nós precisamos aprender sobre isso, certo? Continuando então, ele já começa falando sobre ações de graças. Então ele diz assim no versículo 4 e até o versículo 7 é um outro bloco que Paulo fala aqui a Filemon. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e do seu amor para que a comunhão da sua fé... Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Olha só que interessante. Paulo aqui, no versículo de número 4, ele expressa algo que é muito valioso. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Paulo, ele afirma, querido, a Bíblia não é passível de erro. A Bíblia não é passível, a Bíblia não tolera erros, a Bíblia não tolera mentira. Se a Bíblia diz que Paulo orava por Filemon, é porque Paulo orava por Filemon. Olha só. O que acontece? Por que você está falando isso hoje, pastor? Porque hoje a gente tem um contexto dentro da igreja que é assim. A pessoa fala assim, pastor... ou fala assim, irmão, ora por mim, por uma situação ali, porque eu estou precisando de oração. Aí a pessoa fala assim, não, pode deixar que eu vou orar por você. Aí não ora. Aí não ora. Só falou que ia orar, mas nunca colocou a vida dessa pessoa em oração. Nunca colocou a vida dessa pessoa em oração. Olha só que interessante. Paulo orava por Filemon. Paulo conhecia Filemon. Paulo não decidiu escrever a carta a um homem que ele não conhecia, mas Paulo decidiu, junto com a carta aos Colossenses, escrever a carta a Filemon, porque ele sabia quem era Filemon, porque ele tinha um vínculo com Filemon, porque ele tinha um relacionamento profundo com Filemon, não só de ouvir falar, mas de interceder por ele, de orar por ele, de entender a importância de colocar a vida de Filemon no altar do Senhor. E mais, a Bíblia diz, e Paulo está escrevendo, agradecendo a Filemon, porque Filemon tem uma característica. Qual é a característica de Filemon? É de animar os santos. Então Paulo ora por Filemon e ele diz, e eu tenho escutado que você é um grande animador dos santos. Você é um grande cuidador dos santos. Você é alguém que zela pela vida dos santos. Então ele deixa muito claro isso. Então esses versículos aqui dizem a respeito disso. E Paulo diz com muita alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, Paulo não só demonstra conhecimento, mas é grato porque aquele homem a qual ele direciona a carta é um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Relações espirituais que geram transformação genuína. Relacionamentos espirituais que geram transformação genuína acontecem entre dois homens de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está aqui comigo? Não existe uma relação profunda, genuína e que gere transformação sem que não sejam dois homens de Deus. Paulo está dizendo, eu oro aqui por você, Filemon, porque eu sei que você está orando aí por mim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Você imagina a alegria de Paulo saber que ele está escrevendo a alguém que vive um evangelho genuíno. Gente, você quer saber qual é a maior alegria do pastor Alex? É conversar com alguém que é crente de verdade. Por isso que eu amo conversar com vocês. Porque eu sei que vocês são crentes de verdade. Agora, quando você senta na mesa e a pessoa começa a falar sobre tantos outros assuntos, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Agora, quando você tem um encontro com alguém que é crente de verdade, com alguém que ama Jesus genuinamente, com alguém que anima os santos, com alguém que vive o evangelho na prática, a conversa é diferente, sim ou não? Não é assim que funciona Isabel Rinaldi, não é assim que funciona Abel Paião, não é assim que funciona Romilda, não é assim que funciona Isaele. O evangelho, quando você se encontra com alguém, ou quando você tem um encontro com alguém que ama Jesus genuinamente, que ama o reino genuinamente, a conversa é outra. É outro tipo de conversa. Não fica só no raso, no superficial, naquilo que toca somente a terra, mas faz com que as nossas conversas, as nossas relações toquem a eternidade. Então é isso que Paulo está falando. Continuando. Pois bem, aí agora ele começa a interceder por Onésimo. Pois bem, dito tudo isso, né? Isso aí sou eu que estou falando. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, olha só a autoridade de Paulo. Guarda isso aí. No versículo 8 ele fala assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo. Olha só, aí ele começa. O velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante. Olha só, se fosse a Isabel, se fosse a Abel Paião, ela já ia falar assim: esse Paulo era muito fofinho, né? Olha só, ele fala: agora eu já sou velho. Eu já estou velho, estou prisioneiro. Eu poderia te dar uma ordem, Filemão. Eu poderia te falar, faça isso e ponto. Gente, guarde essa verdade aqui, porque essa carta é muito, muito profunda. Paulo começa dizendo assim: olha, eu poderia te dar uma ordem, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou apelar por amor. Mesmo sabendo que eu posso falar com você, te dar uma ordem, e você como alguém que é meu cooperador aí em Colosso, eu vou fazer o seguinte, eu vou apelar para o teu amor. O que Paulo está fazendo aqui? Guarde isso no teu coração. Quando Paulo fala no versículo 9, quando ele fala que ele vai apelar para o amor, ele está dizendo o seguinte: eu quero, em primeiro lugar, trazer à existência, olha isso, gente, trazer à existência o reino de Deus. Eu quero trazer à existência o reino de Deus. Deus é amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, aqui no versículo 9, ele está dizendo assim: Onésimo, Filemon, o que eu quero falar para você, eu não quero falar na estrutura humana. Eu não quero falar na hierarquia humana. Eu não quero falar com você do ponto de vista humano, mas eu quero trazer para você uma verdade do céu. Em amor. O que eu vou te pedir é, eu quero que você deixe fluir na sua vida o amor que Deus derramou em você por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Isso é tão precioso, isso é tão poderoso. Por quê? Porque Paulo está trazendo o princípio da fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz porque ele nos amou primeiro. Deus enviou Jesus para morrer na cruz porque ele nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Paulo está dizendo a Filemão: estou dando para você a mesma oportunidade que Cristo teve de escolher amar ao invés de julgar, ao invés de conduzir à morte. Ele escolheu amar. Como Isaías colocou, ele poderia exigir, mas escolheu exortar em amor. Olha só que poderoso isso. Então, ele traz à existência o reino de Deus. Ele tira a conversa do campo humano, das coisas humanas, terrenas, e coloca a conversa no campo espiritual. Versículo 10. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. E aqui agora, então, ele coloca Onésimo não como escravo, mas como filho. Como filho.
Então ele coloca Onésimo não como um produto, um escravo, mas como um filho. Então ele diz, olha só que precioso, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, Ou seja, ele está falando que Onésimo é filho amado e que foi gerado num dos piores desafios da vida do apóstolo Paulo. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Nunca fiz isso, mas eu quero pedir para você agora, este texto, esse versículo de número 11 você precisa destacar. O versículo de número 11 é um versículo que você precisa destacar. Pastor, por que eu preciso destacar o versículo de número 11? Porque vai aqui um ponto-chave. Onésimo, o significado do nome Onésimo é útil. Onésimo significa útil. O significado do nome Onésimo é útil. Onésimo era um nome muito comum entre os escravos. Por quê? Porque o significado de Onésimo era útil. O escravo era útil ao seu senhor. Agora, uma vez que você entende qual é o significado da palavra ou do nome Onésimo, agora vem aqui comigo e vamos ler novamente o versículo 11. Antes ele era inútil. Entendeu? Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras. Antes ele era inútil para você. Agora, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Olha só, Paulo não somente está entregando Onésimo de novo a Filemon, apelando para o amor e o perdão de Filemon, mas ele está dizendo, Filemon, é o seguinte, a salvação de Onésimo gerou nele uma utilidade. Antes, Onésimo era útil só para você. Agora, Onésimo é útil para você e útil para mim. Só que Paulo não está dizendo que Onésimo é útil para ser escravo de Filemon. Paulo está dizendo que Onésimo é útil para cooperar na obra, para cooperar no reino de Deus. Fez sentido para você? Versículo 12. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Meu Deus. Ele não está falando assim, agora eu estou te devolvendo um homem. Ele está falando assim, Onésimo carrega o meu coração. Paulo está dizendo para Filemon, olha, você está recebendo um homem que carrega a minha identidade. Ele é útil para você, ele é útil para mim, ele é útil para o reino e ele carrega uma identidade. Ele carrega o meu coração. Eu queria conservá-lo comigo. Aí Paulo começa a dizer como Onésimo é útil e a importância de Onésimo. Ele fala assim, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Você consegue entender por que essa carta ela é tão preciosa para o Novo Testamento? Por que ela salta no Novo Testamento? Porque essa carta carrega a verdade do reino. Ela é a expressão prática do reino de Deus que Paulo pregava. E ele diz, olha, eu estou apelando para a sua bondade. Eu não quero que você faça isso por obrigação. Eu quero que você faça isso por entendimento. Em outras palavras, eu não quero que você sirva o reino, eu não quero que você faça algo sem que você faça por amor, com entendimento, com disponibilidade. Versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Olha, você consegue perceber quantas verdades ele está falando aqui? Ele fala assim, olha, ele foi afastado de você por um tempo, para que ele pudesse estar com você permanentemente, estar com você para sempre. Às vezes, na nossa vida, querido, nós vamos precisar nos ausentar para nos preparar, para entender o processo de Deus na nossa vida. Eu tenho entendido muito de Deus isso para mim
E eu entendi isso nos meus últimos 10 anos de vida, eu entendi isso como ninguém. Eu entendi que muitas vezes Deus vai nos separar. Deus vai permitir que nós saiamos, Deus vai nos enviar. Às vezes nós vamos sair daquele lugar que ninguém imaginava que nós saíssemos. Ou nós vamos abrir mão daquele lugar que ninguém imaginava que nós fôssemos abrir mão. Mas isso, por muitas vezes, é necessário no reino de Deus. É necessário que você vá, é necessário que você parta, é necessário que você abra mão, é necessário que você procure um outro lugar. Porque nesse tempo Deus está te preparando. E no tempo da volta, você seja muito mais precioso, muito mais útil, muito mais necessário do que você foi em outro momento. Olha só, Paulo fala, ele esteve longe de você por um tempo, para quando voltar esteja com você para sempre. Meu Deus, é muita verdade, é muita profundidade. Versículo 16, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, como um irmão caríssimo. Meu Deus do céu! Cada versículo, acho que essa carta de Filemão nós temos que gravar todos os versículos, mas olha assim, no versículo 16, não como escravo, mas como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha isso, olha isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele saiu daí como escravo, mas ele vai voltar como irmão em Cristo. Ele vai voltar com um preço muito maior do que você pode pagar. A vida de Onésimo tinha um preço. Agora, o preço que ele tem, você não pode pagar. O preço dele, você não pode pagar, Filemão. Ele está voltando com o meu coração, com um preço muito caro, e ele vai voltar como seu irmão em Cristo. Pastor, esse ponto é importante? Sim. Quer como irmão no Senhor. Por quê? Porque aqui entra um ponto, querido, muito importante culturalmente falando. Por que a igreja ela deu início a uma revolução social? Porque embora a sociedade romana dizia que existia senhor escravo, a igreja fala, aqui dentro não. Aqui somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo no Senhor. Irmãos em Cristo do Senhor. Agora, olha isso. Ele está dizendo o seguinte, na igreja, Filemão, na igreja, ele é o seu parceiro, ele é o seu par, ele é o seu irmão, ele exerce autoridade assim como você exerce. Ele não está voltando mais o mesmo Onésimo, o escravo, ele está voltando agora o servo do Deus Altíssimo. Um preço foi pago por ele e você não pode pagar. A igreja, ela equiparava, a igreja tinha essa capacidade de fazer com que o Senhor descesse, entenda o que eu estou dizendo, tá? Descesse ao nível do escravo e o escravo subisse ao nível do seu senhor. Por isso que era muito comum na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos. Dentro do contexto de igreja funcionava assim. A pessoa era escravo na sociedade civil, mas quando ele estava dentro do contexto de igreja, ele era o pastor daquela comunidade. E o senhor que na sociedade civil era o senhor dele, dentro da igreja, é servo e membro daquela comunidade do senhor ou do pastor, que muitas vezes podia ser o próprio escravo. Então a igreja, ela mudava a sociedade, a igreja estava ao inverso da sociedade, a igreja, ela ia na contramão da cultura daquele tempo. Consegue entender por que é importante? Agora, a Isaías coloca um ponto aqui com as cartas do reino. Ele saiu escravo e voltou filho de Deus. Você consegue entender o plano de redenção na carta de Paulo a Filemão? É exatamente isso. Paulo está dizendo, eis aí um filho amado de Deus. Alguém que saiu escravo e voltou redimido. Certeza que lembra a minha história e a sua história. Amém? Estão aqui comigo? Firmes e fortes? Vamos caminhar para o final. E ele diz, versículo 17, portanto, se você me considera companheiro, receba-o. Se você o considera companheiro, receba-o, como receberia a mim. Olha só esse versículo 17. Filemão, se você me considera seu irmão, se você olha para mim e enxerga em mim a Deus, receba a Onésimo como você receberia a mim.
O que Jesus fez por mim e por você? Jesus se colocou no nosso lugar. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu e se colocou no nosso lugar. O que Paulo está fazendo aqui com Onésimo? Paulo está se colocando no lugar de Onésimo, dizendo a Filemão, como você me receberia, receba-o. Receba-o. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Olha só. Você lembra alguma parábola que Jesus contou para ilustrar o reino de Deus? Você lembra de uma parábola que Jesus contou dizendo assim, de um homem que estava descendo de Jerusalém para Samaria e ele foi tomado por salteadores e deixado à beira do caminho quase como morto? Lembra? Você lembra dessa história? E aí veio um levita, passou de longe, veio um sacerdote, passou de longe, mas um samaritano veio, passou óleo, vinho nas suas feridas, azeite, colocou sobre o seu próprio cavalo, levou a uma hospedaria, colocou ali dentro e disse ao dono da hospedaria, se alguma coisa pagou por ele, se alguma coisa ficar devendo, você gastar mais, quando eu voltar eu venho aqui e pago. Lembrou? Exatamente a parábola do bom samaritano. Filemão, se Onésimo deixou alguma dívida, coloque essa dívida na minha conta, porque eu vou pagar. O que Jesus fez? Você sabe o que Jesus fez? Ele riscou a cédula de dívida que tinha contra mim e contra você. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está se colocando na posição de um intercessor, está se colocando no lugar de Onésimo. E ele continua. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Ele não está falando, não foi um escriba que escreveu. Isso aqui é muito importante também, porque muitas cartas de Paulo foram escritas por escribas. Ele ditava e o escriba escrevia a carta. Era alguém que escrevia enquanto Paulo ditava. Agora, Paulo aqui faz uma menção muito importante no versículo 19. Ele diz, eu, Paulo, eu, de próprio punho, estou te escrevendo essa carta, Filemão. Não é um escriba que está fazendo isso para mim. Não é um servo, mas sou eu. Ele está dizendo, eu estou colocando Onésimo no mais alto nível de relevância e de importância para mim. E eu quero que você entenda e que você o receba nesse mesmo nível de importância ao qual eu estou o enviando novamente a você. De próprio punho. Isso aqui é sobrenatural, gente. Isso aqui é Deus puro, é o evangelho mais puro e genuíno que nós temos acesso. É a ação do céu na terra. É de próprio punho. Escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Olha só. Eu estou escrevendo de próprio punho, eu vou pagar, mas lembra só, você me deve a sua vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Olha só que coisa mais linda no versículo 20. Estamos acabando. Fique firme comigo aqui. Olha só que coisa interessante. No versículo 20, Paulo traz de novo o que ele escreveu no versículo 7. Que muitos irmãos são reanimados por Filemão. E ele pede, Filemão, assim como você reanima muitos, reanime também a mim. Receba Onésimo da forma que eu estou te pedindo. Versículo 21. Certo, como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Olha só. Aí Paulo volta a falar com Filemão, para Filemão. Filemão, eu estou te escrevendo isso, mas eu sei de uma coisa. Você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo algo, mas eu sei que você vai fazer muito mais. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio dessas orações de vocês, eu lhes seja restituído. Ou seja, ele está falando assim, fica preparado porque eu creio que assim como você vai receber Onésimo, eu serei liberto da prisão e vocês vão me receber também pessoalmente. Versículo 23. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores,
mandam saudações a você. Mandam saudações a você. E aí ele encerra o versículo 25 dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus e do Espírito esteja com todos vocês. Recebeu aí? Você viu que carta preciosa? Agora deixa eu te falar uma outra curiosidade sobre essa carta. Uma outra curiosidade maravilhosa sobre essa carta. Olha só o que diz aqui. Você sabe quem que foi que entregou essa carta nas mãos de Filemon? Você sabe quem que entregou essa carta nas mãos de Filemon? Quem chuta? Quem aí quer arriscar? Quem foi que entregou a carta a Filemon? Hã? Quem ousa dizer? Quero saber, eu quero ouvir de você. Eu sei que nós já estamos com um horário bem avançado, mas eu quero ouvir de você. Quem foi que entregou a carta nas mãos de Filemon? Hã? Essa eu não sei. Olha, boa pergunta. Hã? Aí, a Marli acertou. A Marli acertou. Foi o próprio Onésimo que entregou a carta a Filemon. Óbvio que ele não entregou a carta sozinho, mas ele entregou a carta com Tíquico. Ele entregou essa carta junto com Tíquico lá para Filemon. Você imagina a cara deste homem entregando a carta. Você imagina Filemon recebendo Onésimo de volta, olhando para ele antes de ler a carta, falando: e agora? O que eu faço? Pastor, que viagem é essa? Vamos viajar comigo aqui para a carta de Paulo aos Colossenses, que é a carta que Paulo escreveu junto com a carta, a Epístola a Filemon, e diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Versículo 8. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Olha só o versículo 9. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Foi o próprio Onésimo que entregou a carta para Filemon. Então, vou concluir dizendo o seguinte. Paulo escreveu a carta na prisão para a igreja de Colossenses. Colocou junto na carta de Colossenses uma carta para Filemon. E falou: Onésimo, volta lá, porque você é daquela igreja. Tíquico, vai lá com ele e eu quero que vocês entreguem essa carta. Então, eles chegam os dois e falam assim: Paulo lá de Roma mandou entregar essa carta para a igreja de Colossenses. E aí ele chama Onésimo e Filemon e fala assim: Filemon, por favor, vem aqui. E aí vai lá Tíquico e Onésimo e Filemon fitando os olhos lá para Onésimo assim. E aí Filemon fala assim: cara, aliás, o Tíquico fala assim: Filemon, cara, Paulo mandou uma carta exclusiva para você. Aquela carta é para a igreja e essa carta é para você. Lê aqui o que Paulo está dizendo. E aí Onésimo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Pastor, a Bíblia não fala, ou a história não fala o que aconteceu com Onésimo? Bom, a Bíblia não fala exclusivamente, exatamente, foi muito obediente, porque Filemon podia matá-lo. Mas aqui entra um ponto, Isaeli, muito importante, que é o seguinte: Onésimo já era experimentado no Senhor, porque ele andou ao lado de Paulo. Então ele sabia o que era graça, o que era favor e merecido. Ele sabia o que era graça, o que era favor e merecido. Então, ele nos deu uma aula sobre fé. Ele falou: eu sei que eu posso morrer, eu sei que eu posso ser colocado à morte, posso ser sentenciado à morte, mas eu confio na graça.
Eu confio que Paulo escreveu algo e que Filemon, por ser um cooperador, um animador, alguém que é temente a Deus, ele vai exercer misericórdia sobre a minha vida. Então, ali foi um passo de fé, ali foi algo maravilhoso que nós vemos que a palavra de Deus nos garante. Agora, tem um ponto interessante que eu quero dizer para vocês aqui, né? O que aconteceu com Onésimo? O que aconteceu com este homem chamado Onésimo? Aliás, Onésimo. O que aconteceu com ele? Bom, nós não temos muitos relatos. Nós não temos muitos relatos a respeito do que aconteceu com Onésimo. Mas o que se diz é que mais para frente, eu estou até procurando aqui que eu tinha achado, tá aqui, ó. Mais para frente, lá no século II, um bispo chamado Inácio de Antioquia escreveu cartas mencionando um líder da igreja, olha só, bispo da cidade de Éfeso, chamado Onésimo. Nós não podemos afirmar categoricamente que é o mesmo Onésimo da carta de Filemon, mas é impressionantemente coincidente. Impressionantemente coincidente. Por quê? Porque Onésimo foi enviado com o mesmo coração de Paulo. Tudo indica que este homem que assumiu a igreja, uma igreja em Éfeso, era o Onésimo que Filemon recebeu enviado de Paulo. Certo? Então, essa aqui foi a nossa carta de Paulo a Filemon. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, graças a Deus pela vida de Filemon, graças a Deus pela vida de Onésimo, que entendeu e que mostra para mim e para você o que a graça redentora, o perdão podem proporcionar tanto para mim quanto para você. Se você recebeu aí do outro lado, diga graças a Deus, graças a Deus. Pastor, você grifou alguns versículos? Sim, versículo 1, versículo 4, versículo 8, versículo 11, versículo 14, 15, 16, 17, 19 e versículo 20. Versículo 20. Versículo 20. Então, esses foram os versículos que eu destaquei. Vamos marcar aqui. A Rose perguntou aqui, vamos lá, segundo Timóteo, segundo capítulo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Vamos ver, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 diz... Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo. Não é. Entendi, Rose. Olha só como a Rose e a Zana são leitoras da Bíblia. Aqui ele está falando de Onéssiforo. Nós estamos falando de Onésimo. Não é o mesmo personagem, não é a mesma pessoa. Aqui de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, é Onéssiforo. Aqui nós estamos lendo a Filemon Onésimo, tá bom? Não é o mesmo personagem. Graças a Deus. Obrigado por colocar tanto entendimento e profundidade nesse livro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Me senti assistindo o Superbook. Foi muito bom. A gente viajou mesmo, né? Viajou tanto que já são 9h06 e, pelo amor de Deus, eu preciso encerrar. Vamos orar e que você possa carregar com você a mesma autoridade e a mesma misericórdia que Paulo carregava. Que você carregue a mesma capacidade de perdoar que Filemon carregou e que você tenha a mesma coragem de se arrepender e de reconhecer os seus erros que Onésimo teve. Assim nós cumpriremos, na verdade, não cumpriremos, mas assim nós cumpriremos a vontade de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós vivemos hoje. Agradecemos por esta carta, por essa epístola de Paulo a Filemon. Obrigado porque tantas verdades foram claras, elucidadas, tantas verdades, Senhor amado, foram mostradas e reveladas a nós. Pai amado, que nós possamos ver a nossa fé dessa mesma forma, uma fé viva, genuína, transformadora. Abençoa os meus irmãos que estão aqui comigo nesta manhã de sexta-feira. Deus, que o Senhor traga paz ao coração dos teus filhos, traga paz e certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Deus, abençoa cada família, aqueles que estão precisando de milagres, aqueles que estão precisando de cura, de restauração familiar, de direcionamento, Senhor amado, profissional, de milagres financeiros, que
o Senhor abençoe. Abençoe, Senhor amado, a Emília, a saúde dela. Abençoe aqueles que precisam, Pai amado, de uma reversão ou de uma cura, de um diagnóstico que lhes foi dado. Deus, nós declaramos o milagre, declaramos o sobrenatural e que tua vontade prevaleça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, se você gostou, se você foi impactado, compartilhe essa live com outras pessoas e segunda-feira nós estamos de volta. Se você tiver uma dica de livro que você gostaria de ler na segunda-feira, manda para mim via direct ou via WhatsApp, porque eu quero saber qual é o livro que você gostaria de ler. Nós vamos agora para um livro do Antigo Testamento e eu quero saber qual é a sua sugestão deste livro do Antigo Testamento. Deus abençoe Ítalo, Deus abençoe Marli, Deus abençoe Isaele, pastora Floriza. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A você que está me ouvindo pelos agregadores de podcast em áudio, Deus abençoe. A você que está comigo no YouTube, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de ativar as notificações, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.